Boa noite a todos. Reencarnação é um dos temas mais antigos da filosofia humana na Terra. Há 6.000 anos, o livro Bhagavad Gita, na Índia, já descrevia tudo a respeito da reencarnação, surgindo daí duas religiões hinduístas, o brahmanismo e o budismo, como disseminadores oficiais da ideia reencarnacionista no planeta Terra. Também no Egito Antigo, com o nome de Paligenesia, ali se discutia, se falava, se reconhecia na reencarnação, nas várias existências, na tradução literal da palavra Paligenesia, como sendo algo que faça parte naturalmente do processo evolutivo envolvendo o ser humano na Terra e fora dela. Também no Egito, os grandes filósofos, destacando sempre eles o próprio Sócrates, que também analisava, pregava, ensinava o mecanismo da reencarnação, que foi exposto mais literalmente através de Platão, o principal discípulo do filósofo Sócrates. Coube ao Espiritismo, portanto, a tarefa de aprofundar, questionar, dirimir dúvidas, entrar em questões polêmicas para dizer exatamente o que significa a reencarnação, quais as suas implicações, como a reencarnação faz parte da lei do progresso, que é uma das leis divinas, o prelúdio da reencarnação, ou seja, aqueles momentos preparatórios das escolhas das provas que cada um passa antes de ganhar um novo corpo, uma nova vida física, a importância de passarmos pelas provas, pelos testes, pelas expiações, como um meio de aprimoramento moral, de aprimoramento intelectual, a aplicação plena da justiça divina através da lei de ação e reação, onde a reencarnação atende perfeitamente à aplicação completa da lei de causa e efeito. Enfim, o estudo da reencarnação, o conhecimento deste mecanismo divino, ele pode motivar e motiva a todos que meditam nesse tema a valorizarem por demais cada existência física, diminuindo assim a forma vulgar de se analisar a vida, a banalização da existência deixa de existir quando se compreende o ato sagrado, a complexidade e a importância do fenômeno reencarnatório para o espírito que está em marcha evolutiva. Nos estudos da doutrina espírita, nós vamos encontrar todos os esclarecimentos detalhados sobre o que significa a reencarnação. O IBGE, em uma de suas pesquisas em relação à crença da reencarnação aqui no Brasil, trouxe-nos um dado de que mais de 70% dos brasileiros somos crentes na ideia da reencarnação. Algumas religiões tradicionais ainda pregam, teologicamente, a unicidade da existência, considerando que não exista a reencarnação, que seria o retorno do espírito ao corpo carnal. Dentro da ideia da unicidade da existência, que algumas religiões ainda apregoam, o espírito ele teria apenas uma encarnação, uma entrada, portanto, no corpo físico. E uma única existência seria suficiente para definir o destino da alma, que poderia ser um céu beatífico, poderia ser um purgatório e depois um céu, cessada
processo de sofreguidão, de depuração momentânea, ou o alojamento definitivo em zonas infernais, onde o espírito que ali foi colocado não teria mais nenhuma chance de se redimir, de se recompor, de se recuperar espiritualmente. Mas a doutrina espírita, categoricamente, afirma que não é bem assim. Não existe a unicidade da existência. Mostra, inclusive, que o espírito, quando reencarna no mundo como o planeta Terra, considerado o mundo das provações e das expiações, esse espírito já vivera milhões e milhões de anos, vivenciando experiências formidáveis, grandiosas, autômatas, viajando pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até atingir o ato de pensar constante, vivendo a forma de ser humano, primitivo, mais avançado e semi-civilizado, na forma de homens das provas e das expiações, que é a faixa que nos encontramos, e dentro de um processo gradativo de pluralidades de existências, de sucessivas oportunidades, ora evoluindo no mundo físico, ora fazendo experiências no mundo espiritual, no mundo extrafísico, e assim, ao longo de milhares de séculos e milhões de experiências, o espírito vai somando virtudes, vai se aprimorando intelectualmente, vai se aprimorando moralmente, dando seguimento à grandiosa lei de evolução, à grandiosa lei do progresso. Portanto, a unicidade da existência é completamente refutada quando se apresenta a reencarnação como um plano divino para conduzir todos à perfeição, dentro daquele convite cristão, onde o próprio Mestre dizia: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E ainda afirmando de que nenhuma de suas ovelhas iria se perder. E numa conversa profunda com Nicodemos, o doutor da lei, ele afirma, entre outras coisas, de que ninguém verá a Deus senão nascer de novo. Abrindo um questionamento imediato, onde o próprio Nicodemos, no colóquio pessoal com o mestre, pergunta-lhe como pode um homem já velho voltar a entrar no útero da sua mãe. E assim, coube ao Espiritismo sintetizar de forma grandiosa tudo que diz respeito à reencarnação. E atualmente, os cientistas estão trabalhando seriamente para tentarem demonstrar que a reencarnação faz parte da existência humana. Nós vamos passar aqui um vídeo que tem aproximadamente 20 minutos, pedimos assim a atenção dos senhores. É um vídeo produzido pelo canal Discovery, um canal muito respeitado, muito sério, onde alguns cientistas apresentam alguns materiais, onde eles tentam comprovar a reencarnação, pesquisando pessoas que tenham reencarnado recentemente, após uma breve reencarnação, e num intervalo curto nesse retorno, permitindo que nessa reencarnação a pessoa possa descrever coisas da sua última encarnação, fazendo com que haja tempo e meios para que as pesquisas comprovem que a pessoa que está encarnada é a mesma que se diz ao descrever a última encarnação. Então, esse material sobre a prova científica da reencarnação é algo que está sendo elaborado pela ciência. Os cientistas que fazem parte dessa pesquisa que eu estou mencionando, eles já catalogaram quase 3.000 casos no mundo inteiro, tentando comprovar exatamente o processo da reencarnação. O que nós temos que afirmar hoje em dia, que crer ou não na reencarnação não é um simples ato de fé. É, no mínimo, estar desinformado quando alguém ainda tenta afirmar ou tenta colocar dúvida de que a reencarnação, sim, faz parte do processo humano dentro da grandiosa lei de evolução. Como toda a ciência, existe sempre um profundo respeito às opiniões,
as preferências e as próprias religiões. Mas contra fatos não há contra-argumentação suficiente. E o Espiritismo, ele coloca racionalmente que tudo que a sua filosofia está explicando vai ser comprovado pela ciência. E é o que nós temos assistido. O Espiritismo não teme a ciência como a maioria das religiões, porque o Espiritismo enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. Porque aquilo que o Espiritismo está explicando como esse princípio da reencarnação faz parte da natureza. Então, tudo que é da natureza, a própria ciência vai perceber. E todos vamos nos convencer, porque é tão evidente, é tão natural, que é impossível não ceder à naturalidade e à evidência dos fatos. Então, que a reencarnação continue a ser filosoficamente importante para que a gente valorize o ato de se estar encarnado. Eu costumo dizer que reencarnar é um dos atos mais sagrados, como é sagrada a mulher que empresta o seu corpo para que um espírito venha cumprir suas provações, suas expiações, atendendo assim, numa parceria divina, a grandiosa lei do progresso, a grandiosa lei de evolução. E cabe a cada um de nós perceber a grandiosidade de se estar no corpo físico e assim devemos respeitar profundamente o próprio organismo, o próprio corpo que serve de instrumento para a nossa evolução intelecto-moral, sem fazermos desperdícios, procurando, como sempre temos observado, analisar melhor os nossos pensamentos, porque tudo começa pelo pensamento. É aí que nós semeamos tudo que vai acontecer conosco, tudo que vai nos ser retornado pela vida, começa pelo ato de pensar, que é a maior expressão de liberdade do ser humano. E quando a gente tem uma existência, numa convivência com pessoas, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente profissional, no lazer, em sociedade, onde quer que estejamos, que percebamos o ato de estar vinculado ao corpo físico como uma grandiosíssima oportunidade que Deus está nos concedendo para refazermos caminhos equivocados de outras vidas, para aprimorarmos nossas virtudes, para fazermos o nosso autoconhecimento diante das provas e dos testes que somos submetidos. Nós podemos avaliar com toda precisão quem realmente nós somos moralmente, quais são as nossas limitações intelectuais, e assim imprimindo esforço consciente. Consciente, isso, a palavra de ordem é esforço consciencial, com toda a lucidez possível para aproveitarmos cada segundo da existência, não desperdiçando tempo, não desperdiçando, enfim, oportunidade, não desperdiçando, mais do que tudo, vida. A vida que é preciosa, que é o maior patrimônio que Deus nos concedeu. Então, que continuemos a estudar vastamente todos os meandros da reencarnação, para que esses estudos nos deem força, nos deem coragem para fazermos uma excelente encarnação, para que possamos retornar ao mundo espiritual dignificados, com a certeza de que fizemos o melhor do nosso corpo, de que demos a melhor destinação aos nossos pensamentos, às nossas palavras e, consequentemente, às nossas atitudes, sempre levando em conta os princípios do amor, da dignificação humana, do respeito à vida em toda a sua extensão, porque é esse o efeito moral de um estudo sério a respeito da reencarnação. Então vamos agora verificar o que os homens da Terra, os cientistas, estão fazendo para também darem a sua contribuição na comprovação científica da reencarnação. Vamos ao vídeo. A vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, os cientistas investigam alegações de reencarnação. Durante 40 anos, tentaram explicar os relatos de crianças que falavam de uma vida anterior. Histórias como as desta menina, que diz ter se afogado e ter nascido novamente. Ou deste menino, de 6 anos, que acha que era um policial de Nova York morto em serviço. Ou deste menino que se lembra da vida do seu avô.
Há centenas de histórias como esta, e o Dr. Jim Tucker compilou muitas delas. Estamos investigando casos de crianças muito novas que espontaneamente começaram a falar sobre vidas passadas. Em geral, isso começa entre os 2 e 3 anos e continua até os 5 ou 6. Estamos estudando estes casos para aprendermos o máximo possível sobre este fenômeno. Estudamos estes casos durante os últimos 40 anos. Agora temos mais de 2.700 casos como este. Estes casos foram encontrados em todas as partes do mundo, na Ásia e na África Ocidental. Foram encontrados na América do Sul, na Europa e nos Estados Unidos, praticamente em todos os lugares onde procuramos. O professor Harald Haraldsson, da Universidade da Islândia, está indo visitar um caso especial. Há mais de uma década que estuda a possibilidade da reencarnação nesta ilha. O Sri Lanka é um bom local para estudar casos de crianças que falam sobre uma vida passada, porque aqui há novos casos todos os anos. E os casos de Haraldsson são muito mais convincentes do que qualquer caso nos Estados Unidos. Os casos do Sri Lanka e dos Estados Unidos diferem em muitos aspectos. Em primeiro lugar, nos Estados Unidos costumam ser casos na mesma família. No Sri Lanka, os casos na mesma família são raros, tenho visto poucos. E em segundo lugar, os detalhes são mais precisos aqui. O que faz com que os casos de Haraldsson sejam tão intrigantes é que as crianças se lembram não da vida de outro membro da família, mas da vida de alguém totalmente estranho. Haraldsson atravessa a ilha para se encontrar com o caso mais fascinante, uma menina chamada Dilukshi. Este é um caso muito interessante porque Dilukshi falou sobre lembranças de uma vida anterior durante quase 3 anos de forma persistente e repetindo a mesma história toda vez. A menina que Haraldsson vai conhecer assustou seus pais ao dizer que ela não era realmente filha deles. Ela disse ter outros pais em algum lugar. Ela disse ter vivido num lugar perto de Dambulla e que existia um rio por lá. Ela teria caído no rio e se afogado. Haraldsson espera que a viagem para conhecer Dilukshi traga algumas respostas. Eu sempre me interessei. Essas imagens, pensamentos ou características comportamentais que não estão de acordo com sua vida atual. Como surgiram? Como chegaram a essas crianças? Na sua viagem para investigar as alegações de reencarnação, o professor Haraldsson e seu intérprete finalmente chegam à casa de Dilukshi Nisanka. Ela é a menina que lembra ter se afogado num rio e nascido de novo. O caso de Dilukshi é um dos melhores, talvez seja o melhor dos casos que estudamos aqui no Sri Lanka. O professor Haraldsson realizou 2 importantes estudos psicológicos sobre crianças que lembram de vidas passadas. Extraordinariamente, suas características psicológicas não são muito diferentes daquelas de crianças que nunca lembraram nada. Mas há uma diferença crucial. Este é o seu pai? Nos estudos que eu fiz sobre suas características psicológicas, chegamos a descobrir que estas crianças costumam ter o que se chama de estresse pós-traumático. A questão é, por quê? Elas nunca tiveram nenhuma ameaça de morte nesta vida, mas lembram de ter morrido em outra vida. E esta, quem sabe, possa ser a razão para o surgimento do estresse pós-traumático. Dilukshi teve realmente uma vida anterior? Estas crianças têm uma experiência real. Psicologicamente, é real. Elas têm essas imagens que interpretam como sendo de uma vida anterior. E algumas estão relacionadas a como morreram na vida anterior. E, em geral, foi uma morte violenta, inesperada, súbita.
Dilukshi poderia estar inventando essas histórias? Se estivesse inventando alguma coisa, tendo fantasias, poderíamos esperar que imaginassem uma vida melhor, alguma coisa que fosse boa para eles. Mas pensar em como morreram não é uma fantasia agradável. Para a família Nissanka, as lembranças de Dilukshi são um sofrimento. Sempre que falam sobre isso, eles pensam que Dilukshi não sente que pertence à família. Isso é muito duro para a mãe dela. Ela começou a falar sobre sua vida anterior quando foi a um jardim de infância Montessori. Quando fomos ao templo, ela também disse que seu templo era outro. E quando fazemos as refeições ou vamos deitar, ela sempre menciona sua vida anterior. Na verdade, fiquei tão irritado com essas coisas que ela fala que até bati nela uma vez. Eu me senti muito mal. Dilukshi sempre estava falando sobre sua família anterior. Era como uma recriminação por eu não ser uma boa mãe, por não cuidar bem dela. Ela pode falar sobre as coisas que disse lembrar? Tinha uma passarela sobre o riacho perto da minha casa. As pessoas da aldeia cruzavam a ponte para tomar banho no rio. Tinha uma pedra perto da minha casa, onde eu brincava de loja com as minhas amigas. Sempre achei que não pertenço a esta família. Seus móveis e objetos são diferentes daqueles da família que eu lembro. Eu lembro muito bem das roupas e dos objetos da minha família antiga. Desde que eu me lembro, sinto que não pertenço a esta casa e que devo fazer tudo o que for possível para encontrar a minha verdadeira família. O que significa que essas lembranças são reais para Dilukshi. No dia em que eu morri, tinha ido nadar no rio com uma amiga. Então, alguém me empurrou. Quando eu morri, estava na água. O professor Haraldson e seu intérprete sobem os degraus íngremes de um dos cartões postais mais famosos de Sri Lanka, o famoso templo de pedra de Dambulla. O próximo passo na investigação deste caso nos leva ao templo de Dambulla, porque Dilukshi falou sobre ele. E então a família decidiu fazer alguma coisa sobre as lembranças de Dilukshi. Os pais da menina decidiram chamar o sacerdote do templo e lhe perguntar se sabia de alguma menina que tivesse morrido na região e cuja história se encaixasse nas lembranças de Dilukshi. Na maior parte dos países onde encontramos estes casos, as pessoas acreditam na reencarnação. Se uma cultura aceita o conceito de reencarnação, isso torna mais prováveis os casos de lembranças de vidas passadas? Pode ser esta uma das razões de que os melhores casos se encontrem no Sri Lanka?
Aqui no Sri Lanka encontramos a maior parte dos casos em famílias budistas. Sem dúvida, a maior parte da população é budista, aproximadamente 2/3 dela. Mas também há alguns casos entre os cristãos e ainda encontramos alguns entre os muçulmanos. Portanto, os casos no Sri Lanka são encontrados nas 3 principais comunidades religiosas. A chave para solucionar o caso de Dilukshi pode estar nas mãos do sacerdote do Templo de Pedra. Harald Sang e seu intérprete podem contar com que suas investigações sejam levadas a sério, porque a reencarnação é um conceito comum para o monge budista. O budismo nos ensina que a reencarnação existe, acontece devido ao acúmulo de boas e más ações, que é denominado karma. O nosso desejo de viver neste mundo nos leva a um próximo nascimento e o número de boas e más ações que realizamos determina as circunstâncias do nosso próximo nascimento. Mas no caso de Dilukshi, o sacerdote não consegue ajudar. Ele não conhece nenhuma família que se enquadre nas lembranças de Dilukshi. Mas ele envia o cientista ao jornal local. Um amigo do sacerdote, um jornalista, decide investigar as alegações de Dilukshi depois de ter falado com o monge. A história continua assim. O Sr. Abeypala ficou sabendo do caso. Ele entrevistou Dilukshi e os pais sobre as lembranças da menina de uma vida anterior. Alguns dias depois, publicou um artigo no jornal que era distribuído em todo o país. Para o jornalista, era uma boa história. Considero este caso especial porque durante 30 anos pesquisei histórias deste tipo e encontrei pessoas que falavam sobre uma vida anterior. Mas este caso é especial. Seus leitores ficaram fascinados com as misteriosas lembranças de Dilukshi e com os extraordinários detalhes que ela lembrava. Mas, por enquanto, há uma questão que permanece sem resposta. Será que os cientistas conseguirão explicar as lembranças de Dilukshi sobre a sua vida anterior e sua morte? Um jornalista escreveu um artigo sobre as lembranças de Dilukshi de uma vida anterior. O artigo mencionava que a menina achava que tinha morado perto do Templo de Pedra de Dambula. Muitas semanas depois do artigo ter sido publicado, a família Nissanka recebeu uma carta. Quando o carteiro entregou a correspondência daquele dia ao Sr. Nissanka, ele ficou surpreso ao perceber que era uma carta enviada de Dambula. Ele não tinha amigos ou parentes nessa região do país. Ao ler a carta, ficou surpreso. Fiquei surpreso ao receber uma carta do Sr. Hanatunga. Ele mora em Dambula. Eu fiquei atônito quando li que a filhinha dele tinha morrido como foi descrito por Dilukshi. Ele falou sobre o rio e a ponte. O nome de sua filha era Shiromi. O pai de Shiromi confirmou muitas das declarações de Dilukshi e disse que gostaria de conhecê-la. Sinto muita falta dos meus outros pais e quero vê-los de novo. Depois de receber esta carta, minha segunda mãe ficou finalmente convencida e concordou que devíamos viajar para encontrá-los. Não havia nada que os pais atuais pudessem fazer. Dilukshi estava decidida a encontrar as pessoas que ela acreditava ser sua família verdadeira. Disse que se os pais não a levassem até lá, ela fugiria de casa. A carta convenceu finalmente os pais de Dilukshi. Eles decidiram levá-la ao local em que ela achava ter morrido.
Eles fizeram uma viagem de carro de 6 horas com Diluksh até Dambulla. Ao se aproximarem da região, a menina começou a reconhecer as coisas. Ela começou a dar ao motorista as indicações para ir à casa em que sua família anterior morava. Este encontro é muito especial. Somente em 1/3 dos casos de Sri Lanka é possível encontrar um vínculo entre o que a criança diz e a família anterior, ou com uma pessoa que morreu, e que se encaixa na descrição. É muito raro acontecer isso. O professor Haraldson fica surpreso pela mudança de temperamento de Diluksh assim que ela encontra sua família anterior. Ela parece menos tímida e se encaixa muito mais naturalmente com esta família. Poderia ser a filha deles que reencarnou? Shiromi era uma menina muito obediente, que nunca saía sem dizer aonde ia. Ela sempre saía de casa com um irmão e irmã mais novos para nadar ou brincar. E um dia simplesmente não voltou. Eu fiquei tão perturbada por ela não ter voltado que saí correndo para buscá-la. Quando eles a acharam na água e me falaram que eu tinha perdido a minha filha, eu desmaiei. Quando Diluksh chegou aqui, foi capaz de nos reconhecer como seus pais anteriores. Ela conseguiu reconhecer as suas coisas e os vizinhos próximos. Tudo isso me convenceu de que ela era a reencarnação da minha filha. Eu sei que sou essa menininha da foto. Quando eu vi meus pais e meus irmãos e irmã da minha vida anterior, eu fiquei feliz. Senti que finalmente estava voltando para casa depois de muito tempo longe. No fim do dia, Diluksh mostra ao professor Haraldson os locais onde tinha vivido anteriormente. Quando comparamos suas declarações com a vida de Shiromi, vemos que há uns 12 pontos, de um total de 20, 12 pontos que se encaixam muito bem e que são específicos. Diluksh leva o professor Haraldson até a pedra onde ela diz ter brincado quando era a Shiromi. É uma pedra plana, tal como ela tinha falado. A passarela sobre o rio também existe. E este é o local onde Shiromi caiu na água. Quando cheguei a este local específico, eu senti muito medo. Em geral, não tenho medo de água, mas quando cheguei aqui, fiquei muito assustada. Diluksh diz ao cientista que lembra de ter visto pontos pretos antes de morrer. Haraldson acha que poderiam ter sido as plantas aquáticas do rio. Acho que há alguma coisa real nisto. Ela lembrava de algumas imagens reais deste acontecimento, mas eu acho que essas imagens, esses pensamentos estão com ela desde a mais tenra idade e continuam de certa forma até os dias de hoje. A própria Diluksh está convencida de ter morrido aqui na sua vida anterior. Para muitas das pessoas que avaliam as provas colhidas por Haraldson e seus colegas, a resposta é simples. Se você acreditar em reencarnação, esta pesquisa proporciona alguma base científica a essa crença.
Acho que há alguma probabilidade de vida após a morte e acredito que essas lembranças em parte são reais. E isso pode servir de base para a teoria da reencarnação. Ao estudar estes casos, sem dúvida podemos escolher nos concentrar nos pontos fracos, mas eu acho que há também muitas provas evidentes. E se quisermos, podemos dizer que estão acontecendo coisas extraordinárias. Se o Dr. Tucker estiver certo, as lembranças de todas estas crianças podem significar que a morte é apenas o caminho para uma outra vida. E assim, respeitando todas as crenças, naturalmente, a tarefa da doutrina espírita é nos colocar diante das verdades naturais. E todos estamos sendo convidados, assim como a comunidade científica, a aprofundarmos sim, tudo aquilo que a doutrina espírita está explicando. Porque o espiritismo ele condensa uma grande síntese de todos os conhecimentos humanos. E nós estamos sendo convidados, nesse momento importante de lucidez do mundo, a entendermos pormenorizadamente tudo sobre reencarnação, lei de causa e efeito, estudando todas as leis que implicam aquelas que são consideradas as leis divinas. O Livro dos Espíritos, em seu terceiro livro, ele detalha profundamente quais são as leis divinas e é importante a gente ter essa concepção para, como eu disse há pouco, aproveitarmos com toda a dignidade cada segundo que essa existência nos oferece. Lembrando que nós vamos ter que desencarnar, porque a reencarnação ela é uma experiência passageira, relativamente curta, por isso que tem que ser muito bem aproveitada, muito bem apreciada. Somos todos convidados a esse tempo a praticarmos todo o bem que estiver ao nosso alcance, a não negligenciarmos toda e qualquer oportunidade de sermos úteis, onde quer que estejamos, sejamos produtivos, vamos sempre colocar o nosso melhor, vamos sempre fazer o máximo para que as boas virtudes que já possuímos se ampliem ainda mais. E assim nós poderemos ter o que se chama de uma boa morte, uma boa desencarnação. E para ter uma boa desencarnação, deveremos ter uma boa reencarnação. E como somos livres, a oportunidade de Deus, a misericórdia dele sobre nós aparece inteiramente na reencarnação. Mas nós temos a liberdade para operar, para realizarmos e darmos um direcionamento digno ou infeliz para a nossa existência. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, que os bons espíritos nos estimulem para que sejamos realmente dignos de um dia merecermos o título de filhos do Altíssimo. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.